Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? E vamos continuar a nossa lição. Nós estamos estudando sobre alguns profetas, sobre alguns homens de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Eliseu. Eliseu foi um homem muito usado por Deus. E nessa lição de hoje, ele traz algo muito interessante para nós, que o que nós temos alimentado, de qual tem sido o nosso alimento. Eliseu estava numa cidade de Gilgal e lá estava uma grande fome, porque o povo, eles abandonaram as práticas de servir a Deus e começaram a servir a outros deuses. E então veio uma grande fome, porque o povo afastou de Deus. Não era castigo de Deus, mas porque o povo já não buscava a Deus. E aí veio uma grande fome na cidade. E ele estava com alguns servos ensinando a palavra de Deus, estudando a Bíblia. Mas aquele povo, aqueles homens estavam com fome. E aí Eliseu então pediu para colocar uma grande panela no fogo para poder fazer um alimento para eles comer, fazerem uma sopa para servir de alimento para eles. E tinha um servo lá que gostava muito de ajudar, de servir as pessoas. Ele saiu correndo e foi buscar alguns legumes, algumas coisas para poder acrescentar aquela sopa. E aí ele pegou uns legumes, ele não conhecia. Ele pegou uns legumes e esses legumes, que ele pegou para ajudar na sopa, era uma fruta, era um legume venenoso, que quem comia daquilo lá poderia morrer. Mas ele não sabia, ele queria servir e ele pegou tudo lá e colocou na panela e a panela começou a ferver. E aí o povo então, depois que já estava lá fazendo tal, e viram que era uma planta venenosa. E aí eles ficaram preocupados. E agora, como que vai fazer? Nós precisávamos comer, né? E Eliseu então, como homem de Deus, ele sabia o que ele alimentava. Muitas das vezes nós não temos alimentado a melhor comida. Eu não falo de arroz, feijão, carne, frutas, não. Eu falo da palavra de Deus. Lá em Mateus tem um versículo que fala assim que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras, não conhecemos a palavra de Deus. E é da palavra de Deus que nós precisamos nos alimentar, sabe? Nossa mãe, nossos pais, né, eles preparam aquela comida saborosa lá na hora do almoço. Hoje é domingo, sempre dia domingo é uma comida especial, faz algo melhor, algo mais gostoso, e a gente come, que é uma beleza, né? Mas nós esquecemos do nosso lado espiritual, que também precisa ser alimentado. Também precisamos ter um bom alimento, um excelente alimento. E esse alimento para as nossas almas é a palavra de Deus. Muitas das vezes nós somos igual aquele servo, nós queremos servir, queremos dar o melhor, mas comemos qualquer coisa. Às vezes não tiramos tempo para ler a palavra de Deus, e aí vamos nos alimentando só de coisas que passam pela internet, ou então só pelos amigos, ou então por qualquer outras situações. E jamais lembramos que na palavra de Deus, na Bíblia, nós temos o melhor alimento. Então, eu e você, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Como que eu posso me alimentar da palavra de Deus? Lendo a Bíblia, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a ser como Jesus foi, aprendendo a ser servo para servir da melhor forma, mas a servir o que é certo. Aquele servo de Eliseu, ele saiu, pegou aqueles legumes e trouxe porque ele queria muito servir, mas ele não conhecia. E hoje nós temos o poder de conhecer a palavra de Deus e podemos nos alimentar de forma correta. E Eliseu, então, vendo aquela situação, todo mundo com fome, mas a comida era uma comida venenosa, quem comesse poderia morrer. E Eliseu, então, orou a Deus. Eliseu pediu a Deus socorro, Eliseu pediu a Deus que tivesse misericórdia, porque ele precisava alimentar os seus discípulos. E na história de Eliseu diz assim que a morte foi tirada da panela.
Então Deus transformou aquela que podia ser uma maldição, transformou em bênção, por causa da fé de Eliseu. E aí eles se alimentaram uma comida boa. Por quê? Porque Eliseu orou. E hoje nós temos isso em nossas mãos, em nossas vidas, na nossa casa. Nós podemos orar, nos alimentar. E se eu leio a Bíblia e não estou entendendo, eu peço ao Espírito Santo de Deus que traz esclarecimento para o meu coração. Você pode fazer isso. Às vezes você lê, não entende, mas o Espírito Santo de Deus é que revela a palavra de Deus a nós. E assim nós vamos ter o melhor alimento. Como eu disse, o versículo que diz: nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. As Escrituras é a palavra de Deus. E se eu leio e não entendo, eu não estou conhecendo. Então eu preciso pedir a Deus, pedir o Espírito Santo de Deus que ilumina minha mente para que eu possa entender a palavra de Deus. E eu e você, às vezes você pensa, mas eu sou tão pequeno para isso. Não, Deus fala com você. Deus não falou com Samuel? Samuel era tão pequeno. E hoje ele pode falar com você. Hoje ele pode sim revelar a palavra de Deus, dele no seu coração, para que você não venha se alimentar do que não agrada a ele. Então a cada dia eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso pensar: será que o que eu tenho feito tem sido um bom alimento para minha alma? Porque da mesma maneira que o nosso corpo precisa de alimento, o nosso espírito também. E o nosso espírito alimenta da palavra de Deus. Então nós vamos tirar tempo para realmente aprender a palavra de Deus. Amém? Quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Quem souber, pode me escrever, pode colocar no nosso grupo, tem o nosso grupo de WhatsApp. O que você entende, o que você conhece da palavra adversidade? O que você entende disso? Essa palavra significa o quê? Eu queria ouvir de vocês, tá? E domingo que vem nós vamos conversar sobre isso. Um abraço a todos vocês, vamos orar? Querido Deus, agradecemos o Senhor porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem sido fiel para conosco. Nós louvamos o Teu nome e pedimos a bênção do Senhor por cada irmão, cada irmã. Abençoa o pastor e abençoa as nossas vidas, Pai. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Curta esse canal, inscreva-se nesse canal. Curta esse canal, obrigado. Inscreva-se nesse canal.